Agora eu vou falar para você de um investimento que está rendendo muito. Mas rende é muita revolta, na verdade. Na verdade, o que rende esse investimento é revolta. Revolta, revolta, decepção. Dezenas de pessoas dizem ter sido enganadas por 2 homens. Aquele esquema. Os caras prometem juros, somem do mapa com toda a grana investida. Mais ou menos por aí. Os detalhes você vai acompanhar na reportagem do William Bittar e do Robson Silva, que conversaram com vítimas. E depois, a equipe ainda procurou os supostos homens apontados como estelionatários. E aí? Será que eles foram achados? Será que foram encontrados esses estelionatários? Vamos ver agora na reportagem. Pode rodar. Empresários de Curitiba estão indignados. Investimentos que não deram retorno, em alguns casos, prejuízos milionários. A gente veio investindo aí, fazendo aportes de 10 mil, 20 mil, 30 mil, até chegar agora que eu estou num prejuízo de mais de 120 mil reais com eles. E conheci através de amigos de indicação. Essa é a forma que eles mais atuam, porque aí eles pagam no início e depois eles deixam de pagar e somem com todo o dinheiro de todo mundo, né? A gente entrava em contato via WhatsApp, não tinha resposta, eles não respondiam. E aí, por e-mail, eles falaram que estavam com um problema na parte de telefonia deles, né? E aí foi o momento que eu fui atrás deles. Eu cheguei a ter em 3 endereços, nos 3 não existia mais ninguém. São pelo menos 70 pessoas que já fizeram boletim de ocorrência contra 2 sócios de uma empresa de investimentos e que até agora não conseguiram lucrar, nem mesmo recuperar parte do valor investido. Comecei a conversar com os outros amigos meus, então eu também pedi, não deu nada, tô tentando. Aí foi formando cada vez mais gente atrás do mesmo problema, né? Aí vi que não era só eu que estava com esse problema, né? Eu falei, putz, o negócio tá pior. Eu acho que eu caí num golpe de pirâmide, né? Um tempo depois eu tentei ligar para ele, não atendia mais, o celular dele ficou quase um mês desligado, né? E colocou uma imagem no WhatsApp dizendo que não existe, que estava o celular em manutenção, não sei o quê. Fui tentar ir na casa dele, também não entrei. O sócio dele também não conseguia falar. Aí foi esse problema. Conversamos com 4 empresários que afirmam que foram enganados e caíram no golpe do investimento. Rendimentos prometidos de 2%, 3%, 4% ao mês, mas que depois da primeira retirada, nem contato com os investidores conseguiram mais. Promessas que não foram cumpridas. No começo do ano eu recebi uma herança e aí por indicação de um amigo que já tinha aporte há 2 anos com eles, eu acabei aportando e aí no começo eu coloquei 25 mil e aí os 2, 3 primeiros meses veio certinho, eu acabei aportando mais 25 e aí eu falei com meus irmãos, eles acabaram também pondo 50 mil, os 2 juntos. E aí depois disso, parou. E aí, um dos meus irmãos, solicitou o resgate e eles falaram que não tinha o valor para poder devolver para ele. E aí foi a hora que eu falei, cara, agora perdi. Acompanhamos eles até uma delegacia onde fizeram o boletim de ocorrência. Mas lá, ficamos sabendo que dezenas de outras pessoas já fizeram a mesma denúncia. Nós empreitamos uma notícia-crime aqui no 4º Distrito, com 17 vítimas, totalidade, o qual o prejuízo acarreta mais de 2,5 milhões de reais. O proprietário da empresa, o Carlos, ele entrou em contato comigo, mas na tentativa de bloquear as ações judiciais, as medidas judiciais, a fim de ganhar tempo para, enfim, a gente não sabe o motivo certo. Não vamos identificar os 2 empresários nessa reportagem, mas procuramos por eles em endereços que foram colocados nos contratos. Nesse prédio, no bairro Cabral, ficava a sede da empresa, mas a sala já foi devolvida. Nós viemos então até o endereço residencial do Carlos. Esse é o endereço que ele coloca nos contratos das pessoas que supostamente investem dinheiro com ele. A gente pode ver até que é uma casa de alto padrão, uma casa que tem até um certo luxo. Vamos ver se alguém atende a gente. A casa está toda fechada, não tem nenhum carro na garagem. Bom, não tem ninguém em casa mesmo. Até a última informação que a gente teve é que o Carlos vinha aqui pelo menos 2 vezes ao dia para dar alimento aos cachorros, mas nem os cachorros estão aqui na frente. Ou seja, o Carlos
realmente não está mais nesse endereço aqui, mas a gente tem outros endereços e você vai acompanhar com a gente essa procura por ele, para a gente saber o que ele e o sócio têm a dizer dessas pessoas que acusam eles do golpe de estelionato. Seguimos então para um endereço na região metropolitana de Curitiba. Chegamos até um mercado de bairro que seria de um dos sócios. Tudo bem? Tudo bem? Carlos Eduardo. Sou eu. Ô, Carlos Eduardo, tudo bem? Tudo jóia. A gente pode conversar um pouquinho? Claro, claro. Pode ser? E esse sócio que nós encontramos da empresa de investimentos conversou com a nossa equipe, mas preferiu não gravar entrevista. Mas, segundo ele, os advogados já entraram em contato com as supostas vítimas para fazer os acordos de devolução. Esses acordos começariam na primeira semana de janeiro. São pelo menos R$ 8.500.000 que eles devem devolver aos clientes. Enquanto os casos na justiça não se resolvem, todas as possíveis vítimas continuam revoltadas em saber que a empresa dos supostos investimentos continua operando e talvez fazendo mais vítimas. Fisicamente, eles não possuem mais nenhum endereço, né, de atendimento. Porém, chegou ao nosso conhecimento também uma notícia de que no último mês eles estão ainda captando clientes, né, e esses clientes, infelizmente, têm feito aportes, grandes aportes. Então, a gente sabe que eles continuam operando aí, por mais que seja atrás das cortinas. Hoje eu deveria receber por volta de uns R$ 200.000. Então, o dinheiro que eu juntei na minha vida toda, acabei colocando na mão de golpista, de criminoso, e isso aí desestabiliza, né? A família, os negócios, tudo vai por água abaixo, né? Até a vontade de fazer uma loucura aí, né? Ir atrás, porque a gente fica revoltado, né? A justiça, a gente sabe que muitas vezes é lenta. É revoltante. Eu até costumo brincar com meus irmãos. Meu pai está se remexendo no caixão, porque foi um dinheiro da vida inteira dele que ele trabalhou, né? E aí agora acontecendo tudo isso aí. Você reparou? Isso não é problema de quem é rico, de quem é milionário. Isso é o problema de quem tinha lá uma economia, ganhou uma herançazinha qualquer, conseguiu às vezes um dinheirinho ao longo de alguns anos. E aí, porque vê que a poupança não está dando nada, que os investimentos estão baixos, os juros não estão compensando muito, aí você faz aquela conta, mas para que eu vou ganhar 0,5% aqui? Estou fazendo aqui, eu estou dando os números hipoteticamente, tá? Que eu nem sei exatamente como é que estão hoje. Mas assim, né? Posso ganhar mais. Em vez de eu ganhar 1% aqui, por que eu vou ganhar 1% aqui se eu posso ganhar 5% lá? Aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo e o risco que se corre de perder aquele dinheirinho sonhado. Aquele dinheirinho que você acha que vai vir, que não vem. Aliás, num primeiro momento, às vezes até vem. Porque tem histórias de que eles pegam o dinheiro, pegou R$30 mil seu. Aí desses R$30 mil, olha, te prometo 5% de juro. Aí dali 3 meses devolve lá quase 5 mil reais, vamos dizer, mais ou menos isso. Fiz a conta certa? Devolve doutor? o juro. Devolve o juro, tal certinho. Essa do Manas não é bom fazer Só conta que esse comigo. juro que ele está devolvendo, muitas vezes, é do próprio seu dinheiro. É o seu dinheiro que ele está devolvendo, uma parte dele. A pessoa se empolga, pô, eu ia ganhar lá R$300, eu ganhei 5 mil, né? Então, pô, vai lá... até Reinveste o capital. Reinveste o capital e aí só vai afundando, né, cada vez mais. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque o que tem de enganador por aí não está escrito. O que tem de gente de olho no seu dinheiro não está escrito. Agora, quem tem o poder do seu dinheiro, de zelar dele, é você. Ah, Jasso, mas aconteceu isso, nós somos vítimas. Sim, claro, são vítimas e tem que buscar o direito. Não adianta também querer ir atrás para fazer justiciamento, que não vai resolver. Não vai resolver. Tem que sim cobrar das autoridades, né? E torcer para que logo essas pessoas possam dar conta de tanto prejuízo que causaram a essas vítimas. Mas é um crime complicado, viu, doutor? É um crime que normalmente acaba lesando um sonho também, né? Que às vezes a pessoa está juntando aquele dinheirinho, mas, puxa, se eu investir agora, em vez de construir uma casinha, eu construo uma casa um pouquinho melhor, um pouquinho maior, se eu esperar mais 6 meses nesse investimento. Então, também acabam destruindo alguns sonhos. Mas entender que não existe, para evitar ser vítima,
é entender que não existe uma situação mágica, né? O dinheiro ele tem um custo, ele tem um trabalho, é assim que funciona, né? Não tem mágica para isso, né? E é necessário que as pessoas fiquem um pouquinho mais ressabiadas. Porque, é claro, num primeiro momento, alguém vai investir e vai receber o seu dinheiro. Até para que essa pessoa possa dizer, olha, Jasson, eu investi um dinheirinho lá, ó, e rendeu tanto. E daí o Jasson vai lá e investe o dele também. Essa propaganda boca a boca funciona muito bem. Sabe que funciona? Até me lembrei, esse final de semana, doutora Márcia, vou contar para a senhora e que isso possa servir de exemplo, para ver como é que os golpistas agem. Eu tive lá em Ibirama, Santa Catarina. Pegou os peixes, viu? É, peguei os peixes lá e tal. Tive visitando uns parentes que eu não via há 40 anos. Que eu nem conhecia, na verdade. E aí é o seguinte, me contaram que lá numa região lá de Ibirama, o que aconteceu? Passou por lá um casal vendendo colchão. Vendendo colchão. O colchão era maravilhoso. Entregaram 3 colchões. Os outros 10 ninguém mais viu. Por quê? Porque correu a propaganda boca a boca. Os caras foram lá, compraram e entregaram 3 colchões. Aí o resto não entregaram, sumiram do mapa. Tá lá o povo atrás dos colchões, agora ele não consegue reaver nem o colchão nem o dinheiro. Então, quer dizer, eles criam um mecanismo em que possa gerar confiança, Exato. mas que é tudo falso. É o parecer ser. Então, eles têm um escritório bacana, eles têm uma conversa bacana. Você vai lá ver o carro do cara, é sensacional. Então, quer dizer, ele está ganhando dinheiro com isso. Então, por que nós não podemos também achar que vai se ganhar dinheiro com isso? Só que quando eles entram num certo volume, veja, fala-se aqui em 70 vítimas, que pode ser muito mais, né? Mas 70 que já se manifestaram, né? Quando eles chegam num certo volume, eles não têm mais como fazer a restituição do dinheiro. E agora eles estão dizendo que estão fazendo acordos para passar a pagar em janeiro. E sabe o que isso já está acontecendo? Estão sumindo. Então, acaba sumindo tudo, não só as pessoas, como o provável patrimônio, porque vive-se disso. Nós já vimos isso em outras situações, em que daí só se muda daqui para Santa Catarina, ou daqui para o Nordeste, e reinicia uma nova empresinha nesse sentido. Porque o objetivo é, sim, lesar as outras pessoas. Como é que é? Chegou uma nova... diz que acabou de chegar aqui um novo prazo, doutora. Opa, não é mais janeiro? Para pagamento, não é janeiro, é agosto. Agosto de Deus. Agosto. Agosto de Deus. A Marlene Batista diz o seguinte, gente, prende essa turma, por favor, pessoal comentando no YouTube, vai deixar com que eles continuem roubando, roubem mais, enche a cadeia, façam alguma coisa, se mexam autoridades. O Alberto, como diz o ditado, como diz o ditado, né? O esperto precisa... para ter o esperto... tá certo aqui, é o ditado. Para ter o esperto, precisa ter o trouxa. Nesse caso aqui, vítimas, eu acho que a gente tem Mas não que vamos cuidar... esquecer que do lado de lá tem os profissionais da enganação. Eles fazem todo um cenário para isso, eles trabalham para isso, eles fazem um esforço nesse sentido para que eles possam realmente reverter em próprio favor. Se alguém ganha com esse investimento, são só essas pessoas ali, né? Mas eles fazem um esforço e eles enganam bem. No primeiro momento, você fica até na dúvida de ter julgado mal uma pessoa dessa, sabe? Não tenha dúvida. Ontem eu comentei com o meu tio, que é uma pessoa experiente, né, advogado e tal. Eu contei para ele, com o tio Vicente, que é o seguinte, que o meu pai tinha caído, o irmão dele tinha caído num golpe, anos atrás aí, meu pai que faleceu ano passado, né, policial militar, 30 anos polícia e tal, aquela coisa lá, caiu no golpe. Como é que foi que ele caiu no golpe? Porque ligaram para ele, falou, o senhor é o senhor José Goulart, CPF tal, né, RG tal, sua data de nascimento é tal, a sua esposa é a fulana de tal, né, o senhor tem o filho fulano de tal, assim, assim, assado. Pois é, eu tenho aqui um negócio pro senhor, assim, 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 assado. Pô, ele falou, pô, mas se eles têm todos os meus dados, né, é porque realmente o negócio é assim. Não era, era golpe. Tomaram 500 do seu Goulart na época, né? Lá fomos nós para a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Então, uma hora tem que ficar esperto, porque os caras, eles arrumam jeito e mais jeito para enganar as pessoas, para lesar as pessoas. E esse sistema que nós já falamos aqui, que é o sistema Ponzi, ele já vem lá dos anos 20, de 1920. E ele só pega novas roupagens de tempos em tempos, mas é o mesmo golpe, ou seja, onde há uma captação financeira com uma promessa irreal, né, de um valor que não vai acontecer, e quando é o momento de se fazer o resgate total, o resgate disso é simplesmente o dinheiro não existe, né? Bom, então agora é aguardar, né, doutora, para que a polícia possa botar a mão nessas pessoas e tentar, pelo menos, recuperar uma parte disso, né?
Está ali com o Dr. Gutenberg, do 4º Distrito, um delegado experiente que vai saber conduzir muito bem isso. Tá certo. E a gente segue trazendo novos capítulos para você dessa história, desses golpes. Aliás, como tem surgido golpe ultimamente, né? E principalmente nessa época de pandemia, então parece que teve gente que ficou parado em casa pensando num jeito de ganhar um dinheiro fácil. E a crise financeira auxilia também os golpistas, porque você está tentando o tempo todo se virar para pagar as contas milionárias. Se aparece alguma coisa que pode te ajudar, em tese, a ficar melhor, isso também auxilia. Então, dois momentos. Evidentemente, a pandemia que gerou uma crise financeira e a crise financeira por si só, né?